Olá, amigos! Vamos hoje falar sobre medicina, como que ela se desenvolveu ao longo dos tempos. No século IV antes de Cristo, lá na Grécia, o famoso Hipócrates, considerado o precursor da psicossomática. Psicossomática é a junção de duas palavras, psique, alma, e soma, corpo. E o Hipócrates defendia que existe uma interação corpo e alma, que temos em nós uma farmácia interior, por isso nós somos os próprios agentes construtores da saúde. E como é que a gente restabelece a saúde? Buscando a harmonia conosco mesmo e com o ambiente. Portanto, a cura acontece para Hipócrates de dentro dessa farmácia interior para fora. E ele até escreveu: antes de curar alguém, pergunte-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. O tempo passa, século II depois de Cristo, 600 anos decorridos, também na Grécia, Galeno, considerado o precursor da medicina reducionista. Para ele, o corpo é constituído de partes, né, desses órgãos. Esse órgão adoece, acontece uma lesão visível, objetiva, anatômica. E a pessoa doente é considerada paciente, né? É uma vítima passiva de algo que lhe invade. Portanto, ela porta a doença. Ela é a portadora da doença que precisa ser extirpada. A cura, para ele, acontece de fora para dentro. No século IV a.C., Hipócrates trouxe a ideia da medicina holística, de que a saúde física envolve o físico, o mental, o social, a harmonia conosco e com o próximo. E aí o tempo passa, século II a.C., Galeno reduz a doença aos órgãos físicos, por isso que chama medicina reducionista. Aí a gente pergunta, mas houve um retrocesso? É tudo questão de Zeitgeist. O Zeitgeist significa espírito do tempo. É o contexto de cada época que nos responde essa questão, né? Se houve retrocesso ou não. Hipócrates vivia numa Grécia autônoma e era muito comum a medicina tida como mística, porque eles acreditavam no deus Asclépios, um espírito, né, de alta evolução que trazia revelações para as curas. O Galeno, tempos depois, viveu também na Grécia, mas naquela época a Grécia estava sob o domínio de Roma e havia muitas guerras. A urgência por conta das guerras era cuidar do corpo físico, dos feridos da guerra. E aí o tempo passa, estamos no século XIX, na França, Louis Pasteur elaborou a teoria, descobriu os micróbios, né? E trouxe a teoria microbiológica da doença, ou seja, os micróbios nos infectam. Então a doença surge de fora para dentro. E Pasteur reforçou essa visão de medicina reducionista. A medicina reducionista traz e trouxe várias contribuições, a descoberta dos analgésicos, dos antídotos, né, das vacinas, as técnicas cirúrgicas, os transplantes. Mas e as dores da alma? Como explicar? A medicina materialista reducionista não explica as dores da alma. A depressão, a angústia, o medo, a ansiedade. No século XIX ainda, na Áustria, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, estudou o inconsciente e
Estudou também a conversão de sintomas, que ele chamou de histeria. É um conflito psíquico, né? Os nossos conflitos psíquicos acabam gerando sintomas físicos, doenças. E a paciente que foi estudada por Freud tinha muito medo de animais e esse medo lhe causava uma paralisia parcial do corpo, trazia problemas na fala. E com o método da hipnose, que possibilita uma expansão da consciência para que as lembranças aflorem, o Freud constatou que essa sua paciente sofreu traumas da infância. Os irmãos lhe atiravam animais mortos. E tudo isso ficou reprimido no inconsciente e somatizaram, ou seja, é a conversão dos conflitos psíquicos em sintomas físicos, que a isso foi dado o nome de histeria, e histeria já era estudada por Hipócrates no século IV a.C., é a psique agindo no corpo físico. As autoras Carla Gaspar e Isabella Laterza, no livro Psicossomática e a Psicologia da Dor, foi publicado em 2012, escrevem: podemos afirmar que o conhecimento sobre o ser humano progrediu a partir das mudanças de paradigmas. No entanto, a essência do comportamento humano continua a mesma. No campo da psicologia e da psiquiatria, Freud e seus seguidores identificaram, sistematizaram e deram um constitutivo científico aquilo que, desde a antiguidade, a mitologia e os poetas tentaram apreender, a manifestação da alma humana. Então, a alma se manifestando, a nossa mente se manifestando no corpo físico. A psicossomática é a interpretação da linguagem dos sintomas físicos. O que eles querem dizer? Por que adoecemos? É o estudo da influência da psique na somatização. Que influências são essas? Bom, são muitas, né? Por exemplo, preocupações não enfrentadas ou não reconhecidas que ficam lá, né? Ficam reprimidas no inconsciente, estresse constante e, como disse o próprio Hipócrates, a desarmonia interior, um conflito entre o dever e o querer, aquilo que, né, devo fazer, mas o que eu gostaria que nem sempre é adequado às normas sociais. Então é um conflito entre o racional está no neocórtex, e as emoções, os sentimentos, que está no sistema límbico. Então a medicina reducionista de Galeno, de Pasteur, explica. Primeiro ocorre uma alteração celular, né? Uma lesão anatômica. E essa lesão nas células, nos órgãos, levam aos distúrbios funcionais, né? Então, nosso corpo passa a não funcionar direito. E Freud e a psicossomática dizem o contrário, que por conta dos distúrbios psicológicos ocorrem distúrbios funcionais. Esses distúrbios na função dos órgãos das células acabam gerando alteração nas células, trazendo uma lesão na anatomia, né, uma lesão anatômica. Então, no caso da alteração celular da medicina reducionista, que seria o primeiro passo, eu sofri um acidente e esse acidente causou lesões no meu corpo físico e acabaram me trazendo limitações, problemas funcionais. No caso do Freud, da psicossomática, eu guardo mágoas. Tá lá na psique, né? Minha mágoa. Essa mágoa atinge meu corpo físico, traz um mau funcionamento das células, dos órgãos, e por conta desse mau funcionamento eles acabam ficando lesados. O site médico neurocientista, o Deepak Chopra,
psiquiatra indiano radicado nos Estados Unidos, escreveu: somos os únicos a mudar a nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Porque pensamento e sentimento são conscientes. Nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e sendo modificadas por eles. Em 1946, a Organização Mundial de Saúde declarou: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades. Mas na prática existe uma ênfase nas especializações. A doença é reduzida a um determinado órgão, então a gente vai no ortopedista, no otorrino, no cardio, no gastro. Existe também um excesso de medicalização. O paciente, ele é passivo, né? Espera que a cura venha de fora para dentro, com essas intervenções cirúrgicas ou com os medicamentos. Mente e corpo são tratados separadamente, então o médico trata do corpo físico, o psicoterapeuta trata do psíquico. E falando, né, nesse contexto atual, Emmanuel, no livro Palavras da Vida Eterna, a psicografia de Chico Xavier, escreveu em 1954: a medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual, posição difícil de ser atualmente alcançada em razão da febre maldita do ouro. Então é esse excesso de medicalização. Mas os apóstolos dessas realidades grandiosas não tardarão a surgir nos horizontes acadêmicos do mundo, testemunhando um novo ciclo evolutivo. Isso já vem acontecendo com os pesquisadores das associações médico-espíritas. E estamos então num novo ciclo evolutivo, com um novo paradigma que leva em consideração essa saúde integral. Porque o nosso espírito tem vários veículos de manifestação que estão em contínuo movimento e interação, né, entre si. A Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, escreveu: o ser humano é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico, que interagem em fluxo contínuo uns sobre os outros. Então, a gente tem algum problema no corpo físico, né? A gente busca alopatia, as cirurgias, ou se o tratamento precisa ser feito no corpo vital, né? Na nossa vitalidade, no etérico, no perispírito, a gente busca a homeopatia, os florais, a fitoterapia, a acupuntura, o passe, o reiki. O corpo mental, como é que ele pode ser tratado? Com meditação, com relaxamento, com a psicoterapia, com arte-terapia, musicoterapia, atendimento fraterno que, né, tem nas casas espíritas, prece, trabalho no bem. É o trabalho do espírito. Qual é o trabalho do espírito? Autoconhecer-se para fazer a reforma íntima. A gente viu, né, que os paradigmas evoluíram, né? Da medicina reducionista, depois surgiu a psicossomática e agora vem despontando a medicina médico-espírita. Quais as contribuições do paradigma médico-espírita? O que ela responde que os outros paradigmas não respondiam? Então, a medicina médico-espírita faz um estudo da relação perispírito e saúde ou doença. O Allan Kardec, no livro dos Médiuns, escreveu: tomando em consideração apenas o elemento material ponderável, ou seja, esse corpo físico, a medicina, na apreciação dos fatos, se priva de uma causa incessante de ação. No conhecimento do perispírito está a chave
de inúmeros problemas até hoje insolúveis. E mais, né, também nos explica que as causas das doenças podem estar em encarnações passadas, está lá no corpo causal, que é o registro dos resgates, ou a causa pode ser atual, que são as doenças da alma, os nossos pensamentos, os nossos hábitos, quando nos afastamos das leis de Deus. Isso gera uma tensão psíquica entre o dever, que está lá na nossa consciência, e o querer, né? Que aí age o nosso livre-arbítrio, e esse conflito, essa tensão leva ao medo, à culpa, ao egoísmo, ao orgulho. E outra causa de doença são as obsessões, com as suas perdas fluídicas e contaminações fluídicas. Allan Kardec, no livro A Gênese, escreve: os meios onde superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos, que o encarnado absorve pelos poros perispiríticos, como absorve, né, pelos poros, né, do corpo, esses miasmas pestilenciais. Isso é tudo questão de sintonia, pois os semelhantes se atraem. E então, perguntamos, qual o teor dos nossos pensamentos e sentimentos? Mente sã em corpo são? Essa famosa frase é do poeta Juvenal, poeta romano, né, que viveu no século II depois de Cristo, junto com Galeno. Olha aí, né? Duas visões de medicina. E o Deepak Chopra também, né, que fala aquela frase fantástica: nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e sendo modificadas por eles. Então é questão assim, né? Quais são os nossos pensamentos, nossos hábitos? Qual o teor deles? Isso vai nos levar à saúde ou à doença. A Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, escreve: as descargas mentais odientas, ou, né, essas descargas mentais que foram assimiladas, né, porque por sintonia, né, os semelhantes se atraem. Ou se são descargas odientas nossas, é produção própria. Não importa, né, se assimilamos por questão de sintonia ou se nós as estamos produzindo. Essas descargas mentais penetram nas correntes nervosas dos neurotransmissores e estimulam a eliminação de substâncias excessivas ou provocam alterações escassas significativas nos processos psicopatológicos. Então, existe um desequilíbrio na produção de neurotransmissores, para mais ou para menos, causando adoecimento. E cada encarnação é uma estação de cura, nos ensina Joana de Ângeles. André Luiz explica essa questão lá no livro Nosso Lar, psicografado pelo Chico Xavier. Diz ele: imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo, uma roupa suja, que é o nosso perispírito desequilibrado, para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. E ao longo do tempo, né, houve essa mudança de paradigma na medicina. Primeiro, considerava-se que a doença e a cura aconteciam de fora para dentro. Depois, retomando Hipócrates, com Freud, veio a visão de que a nossa psique age sobre o nosso corpo físico, trazendo doenças ou a cura, né? Então, as doenças ou a cura acontecem de dentro para fora. E atualmente o paradigma médico espírita nos explica mais. As doenças ou a cura acontecem de dentro para fora. Existe a influência da psique no corpo físico. Mas e na questão, né, de vírus e bactérias que nos contaminam?
Aí também é questão de estar com o sistema imunológico enfraquecido por várias causas, inclusive emocionais. Aí, novamente, a influência da psique na nossa saúde física. A medicina convencional não responde, né? Mas por que eu sofri um acidente e fiquei com minhas capacidades limitadas? Não explica. Ou por que nascem pessoas com deficiências físicas e mentais? Essas questões não são explicadas pelos paradigmas anteriores, mas o paradigma médico espírita, fundamentado nos princípios da doutrina espírita, explica que as causas das nossas doenças podem estar nas encarnações passadas. Ou então, quando o materialista pergunta assim: por que eu entro num ambiente conturbado e me sinto mal, adoeço? Aí o paradigma médico espírita também responde. É porque as energias do ambiente são absorvidas pelo espírito, por questão de afinidade, de sintonia. E aí surge o adoecimento, aí a importância do orar e vigiar. Então, o paradigma médico espírita responde vários questionamentos que não são explicados pelos paradigmas anteriores. E a AME, Associação Médico Espírita, escreveu lá na internet: a construção desse conhecimento médico espírita ocorre por meio de estudos e pesquisas que comprovem o paradigma espírita, evidenciando o caráter biopsicossócio-espiritual de cada individualidade, né? Somos o bio, o corpo físico, somos o psico, né? A mente, os sentimentos, emoções, somos o social, nossos relacionamentos, a convivência, a interação com o meio ambiente, e somos espíritos. Então é biopsicossócio-espiritual. Desta forma, o paradigma médico espírita está atrelado à área educacional, a educação do espírito, pois visa levar estes conceitos, e além disso, visa levar estes conceitos às universidades e contribuir efetivamente para a mudança do paradigma materialista da ciência, vigente até o presente momento. Então, o progresso é constante, novos conhecimentos, novas descobertas, novos paradigmas vão surgindo, mas a causa da doença está no nosso espírito. O paradigma médico espírita explica, né, fundamentado na doutrina espírita, que somos espíritos imortais. Esse corpo físico é transitório, é só uma veste, um veículo de manifestação do espírito. Além de outros corpos que temos, o perispírito, o corpo causal. Então, fica aqui, né, a nossa reflexão. Estamos educando a nossa alma? Nós queremos o máximo de saúde que for possível. E aí, então, precisamos cuidar não só do corpo, mas também do espírito. Jesus nos abençoe sempre, sempre. Muita paz.